uma música do Roberto Carlos que diz o seguinte: quando as crianças saírem de férias, talvez então a gente tenha um pouco mais de tempo para se amar. O que ele quis dizer com essa música é que levar e buscar criança todos os dias na escola dá muito trabalho. Mas tem mães que enlouquecem nesse momento. Ela tem 2, 3, 4 crianças em casa, ali o tempo todo, sem férias, sem nada. Pois é, as crianças estão de férias e agora, como entreter essas criaturas que dentro de casa 24 horas ficam estressadas? Este é o nosso assunto de hoje aqui no Mulher Mais. Eu estarei conversando com a Flávia sobre este assunto, como entreter as suas crianças e também inserir a leitura na vida delas. Seja bem-vindo ao Mulher Mais, que a partir de agora está no ar. Programa Mulher Mais, apoio cultural, Supermercado Avenida, Construbase, Lojas Azevedo, Ágata Joias, o Rei das Alianças, Casa de Eventos Clarear, aqui sua festa acontece. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neuis J&V Espaço do Pé, passo a passo com você. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia. Então, a partir de agora, nós vamos conversar com a Maria Flávia, né? Boa noite, Flávia. Boa noite. É Maria Flávia, mas nós vamos chamá-la de Flávia. Pode ser. Lá na escola a gente só chama ela de Flávia, principalmente as crianças, né, Flávia? Isso, com certeza. Pois é, a gente entrando aí nesse momento de férias agora, as mães ficam enlouquecidas, né? Quem tem uma criança em casa até que passa batido, mas às vezes são 2, 3 crianças ociosas dentro de casa. O que as mães, Flávia, podem fazer para amenizar esse momento em que as crianças estão 24 horas dentro de casa? Dentro de casa. O obstáculo maior a ser vencido, né, é com certeza o tédio, né? As crianças ficam entediadas muito facilmente, né? Tanto que quando a gente está com elas na escola, tem que estar sempre propondo novas dinâmicas, né? Novas opções, novos desafios. Então, nesse sentido, é importante sim se programar, né, com uma rotina que não seja cansativa nem enfadonha, que ofereça a elas opções, né, de lazer. E, dependendo da idade da criança, o ideal é contar com um desafio, né, propor a ela desafios, brincadeiras que envolvam desafio, né? Além disso, quem pode contar com um espaço aberto, com um ar livre, é sempre uma ótima opção também ao longo desse dia que é tão longo, né, nas férias. E para as crianças são longos mesmo, porque é muito agitação, porque criança não consegue ficar muito tempo de frente à televisão, não consegue ficar muito tempo envolvida com o mesmo projeto. Criança se entendia com uma facilidade muito grande, né? Ela perde o interesse pelas coisas muito rapidamente. E é aí que os pais enlouquecem, porque a criança ela quer correr, ela quer pular, ela quer gritar. E a mãe ou o pai ou os cuidadores entregam alguma coisa na mão da criança. Já enjoei disso, eu quero outra coisa. E aí? Outra coisa, exatamente. Então, esse planejamento ao longo do dia com atividades que envolvam habilidades diferentes, né? Ora é a concentração intelectual, ora é a habilidade manual, ora é o esporte, né, que exige mais uma questão física, da criança. Então, alternar as habilidades que eu exijo dessa criança, né? Se é um jogo coletivo ou se é um momento de individualidade, né? E é importante também que o adulto que está com essa criança, seja o pai, a mãe, a avó, o irmão mais velho, qualquer que seja o cuidador, que ele se entregue, né? Que ele se envolva. É muito complicado você lidar com qualquer criança, em qualquer faixa etária, né, desde os 2 anos até os 10 anos de idade, sem que você se envolva verdadeiramente no que ela está fazendo, né? Então é importante você sentar junto, olhar no olho, participar com ela sempre que possível, né? Que é para que ela não ache que aquilo é um momento só dela, porque aí ela se entedia ainda mais facilmente, desiste, né, mais facilmente se é um jogo. Então é importante o envolvimento desse cuidador de forma que ele se sinta também cuidado, né? Que ele tenha atenção. Principalmente as crianças menores, né? Até 5 anos, sentir que estou tendo a atenção do outro é importante para eles. Ô Flávia, e as crianças hoje, elas estão envolvidas com esse mundo tecnológico cada vez mais cedo. É interessante que os pais deixem as crianças a partir dos 5 anos, ou seja, dos 3, 4 anos, porque hoje a gente vê mais cedo, cada vez mais cedo, as crianças à frente de um computador, aqueles notebook, celular. Isso é viável? Então, nesse momento de férias, né, como mesmo no dia a dia,
nada é proibido. O importante é a dosagem, né? Então, combinar com essa criança quando ela é maior, por quanto tempo. Eu acho importante também que essa atividade possa ser coletiva. Vamos fazer um campeonato, vamos chamar os primos, os vizinhos. Hoje em dia, há sim opção de jogos, né, que permitem que a criança, inclusive, interaja de forma mais construtiva com a máquina. Mas, claro, que é sempre importante manter uma distância segura com relação ao tempo em que a criança fica presa a esses jogos. Porque se essa for a única forma de entretenimento dela, né, ela não vai se cansar, porque o jogo ele tem esse poder de mantê-la presa ali. Porque, né, são fases e mais fases, ela não, né? Exatamente, ela não vai se cansar e, no entanto, o cérebro vai deixar de usar aquelas outras habilidades que a gente citou e que é tão importante nessa fase de formação, que ele seja estimulado de várias maneiras, né? Então, é importante, é útil, né, é interessante. Hoje em dia tem jogos muito construtivos, mas desde que tenha uma dosagem, né, para que essa criança não perca outras relações importantes, sejam elas sociais ou mesmo físicas, motoras, né, que é importante. O que a gente observa é que pai e mãe, às vezes, pela tarefa do dia a dia, sobrecarga de responsabilidades, né, e a gente sabe que a criança, ela requer muita atenção, requer que nós gastemos com ela muita energia, porque a energia dela é tamanha e nós temos que ter a mesma energia para gastar suficientemente com elas. E às vezes os pais, por comodismo ou por sobrecarga, preferem que as crianças fiquem o dia inteiro em frente a um computador ou uma televisão. Uma televisão. É bastante prejudicial, né? Primeiro por causa dessa sensação de solidão, né? Porque a criança ela já tem esse entendimento. A gente acredita que não e tal, mas ela tem. Então, é muito complicado e perigoso que elas se acostumem a estar só. Isso não é positivo, né? O tempo todo só, com os meus pensamentos, com os meus entendimentos. Então, se você está assistindo a televisão, pelo menos por meia hora com seu filho, pode comentar com ele o desenho, o filme, você pode estar estimulando a capacidade dele de interpretação ou mesmo de julgamento diante de algumas situações que a televisão coloca, né? A capacidade dele de se posicionar criticamente diante daquilo. E a criança menor é a capacidade de entendimento. Então, esse tempo, ainda que ele seja pouco, se ele for, né, interessante, ele planta sementes, que a criança depois certamente vai poder acessar e utilizar sozinha, né? Então, é importante, sim, esse tempo, esse olhar diferenciado, especialmente para a televisão, né? Porque hoje em dia, por exemplo, tipos de programas, né? A gente tem canais que ficam 24 horas com a programação dita infantil, mas eles têm uma mensagem subliminar que precisa muito da nossa atenção, que é com relação ao consumismo, né? Se a gente pega canais que ficam o tempo todo dedicados à programação infantil, ele passa 5 minutos de desenho, né, 15 de intervalos, incentivando, motivando o consumo. Então, é só propaganda de brinquedos e brinquedos. Vai passar a brinquedos. propaganda do brinquedo, da mochila mais cara, né? Da sandalinha mais cara. É uma cultura perigosíssima, né? Há países como o Canadá, por exemplo, que proíbem que durante a programação infantil sejam exibidas propagandas de incentivo do consumo infantil, né? Porque esse sim é uma questão subliminar, quer dizer, está escondida e que é importantíssima que nós, né, adultos, estejamos sempre vigiando, porque essa cultura do consumismo, né, quando ela se entranha na criança, ela vai levar a isso. Então é importante também fiscalizar nesse sentido. Ah, não, tá ali, tá seguro, não vai passar nenhum programa proibido para a idade dele, mas e essas propagandas? E esse bombardeio permanente, né, do consumo da comida, que às vezes é inadequado, do consumo do objeto que eu não preciso, mas eu quero, né? Então é preciso também pensar nisso, né? Que às vezes eu dedico um tempo, eu programo alguma atividade mais direcionada, mais pedagógica, e que eu vou ter como lucro disso o meu filho livre desse bombardeio, que é tão perigoso. Tem que ser um entretenimento criativo, construtivo. Estimulante, né? Sempre. E às vezes os pais pensam que se eu perder meia hora hoje, eu estou perdendo tempo. Só que o que nós pais temos que entender é o seguinte: meia hora hoje dedicada ao seu filho é resultado para uma vida toda. E se você não tira essa meia hora para se dedicar a ele, você vai levar uma vida inteira de prejuízo. Sem dúvida. Porque aquilo que você não fez hoje, com certeza vai refletir lá no final. E nossas crianças estão de férias, né? Mas nós não podemos deixar de lado também o aprendizado, que isso aí é no dia a dia, é na convivência diária. Como inserir
né? Outras atividades neste momento que o seu filho está de férias. Este é o assunto nosso para o próximo bloco e a gente volta já. Voltamos aqui com o segundo bloco do nosso programa Mulher Mais e este é o momento do nosso Minuto Saúde com o Dr. José Antônio Paulino. Boa noite, doutor Antônio. Boa noite. Os implantes dentários são pequenos parafusos de titânio que, colocado no osso, irão servir para a reabilitação bucal. Há mais de 20 anos, são utilizados na reposição de um ou mais dentes perdidos. Possui ótima indicação para quem usa dentadura e quer mais estabilidade em seu uso. Se este for o seu caso, procure o implantodontista. O seu sorriso agradece. Promodonto, seu sorriso não tem idade. Ligue 3741-1328 e agende uma visita. E voltando aqui com a Flávia, ela é professora da língua portuguesa e também coordenadora de alunos do primeiro período, né, Flávia? Do ensino fundamental. Do ensino fundamental 1 no Colégio Santíssimo Sacramento. E neste momento nós vamos falar o seguinte, sobre a importância da leitura na vida das crianças. Né? A gente tem aquela menção de que a importância da leitura é só na escola. A gente não sabe como inserir a leitura na vida das crianças em casa, nem quais são os livros apropriados, que tipo de leitura eu devo incentivar. Então, a gente, uma discussão que até no meio acadêmico, né, da gente que lida com a literatura, é bastante recorrente, né? Como que eu faço para lidar com essa literatura, com esse incentivo da leitura na escola? Durante os anos iniciais, o incentivo à leitura é sim responsabilidade da escola. No entanto, a partir de uma certa faixa etária, por volta do ensino médio, ali dos 15 anos, as crianças têm, os adolescentes têm uma literatura que é curricular. Então, ali naquele momento, a literatura já não é mais tão prazerosa, né? Porque eles têm que lidar com clássicos, com um trabalho de palavra mais elaborado, né? Eu costumo brincar com eles que eu sou uma decifradora desse tipo de texto, né? Que realmente a leitura oferece obstáculos. O gosto, então, ele começa quando a criança ainda é muito pequena. Agora, a dificuldade da família de participar dessa formação é porque a criança ela não lê porque você deu um livro para ela. Ela não lê porque você disse que ler é bom. Ela lê porque você lê. Então você acha que para que o meu filho tenha gosto pela leitura, não basta eu dar para ele um livro todo colorido, ele precisa ver eu ler sempre. Exatamente. Se eu cheguei em casa do trabalho e o meu primeiro movimento é ligar a televisão e não pegar um livro, esse será o movimento que ele vai repetir. E isso vai repetir pela vida toda? Pela vida toda, né? Então, raros são os casos em que a criança é uma leitora quando ele não tem um modelo de leitor em casa. Então, isso é uma primeira questão. Ele precisa enxergar que aquele é um momento prazeroso. Mesmo, então, que os pais não se interessem pela leitura, acham que o livro não está interessante, ele tem que folhear esse livro e fingir uma leitura, até mesmo para servir de exemplo. Sem dúvida, né? Porque o exemplo é que educa a criança menor. Ele não se educa pelas palavras somente. Né? E aí é um exercício muito interessante. As crianças na faixa etária entre 2 anos já começam a se interessar. Né? E aí é um momento de entrega que pode ser divertidíssimo e criar vínculos que nunca mais vão se desfazer. Né? Que é o momento em que eu leio com ele. Então, neste momento, a literatura que me interessa é aquela que tem o melhor trabalho de edição do ilustrador, né? As palavras mais simples, porque mesmo que eu leia para ele, é óbvio que uma criança de 2 anos não lê, ele precisa ter uma linguagem simplificada. E tem pessoas, cortando você, Flávia, só porque me ocorreu uma lembrança aqui, a gente observa que tem leitores, né, que ele usa a mesma palavra com o mesmo tempo que está no livro. Exato, eles se apegam a isso, né? Então, o leitor que vai fazer a tradução de um texto literário para uma criança de 2, 3, até 4 anos, ele é um pouco ator, né? Ele precisa envolver... Fazer vozinhas de interpretação. Fazer as vozinhas, se tiver o fantoche, trazer para esse universo imaginativo. As crianças até 3 anos de idade constroem toda a bagagem dela, né? Que a torna capaz de fazer esse movimento. Eu imagino, eu torno real. Eu imagino, eu torno real. Isso é muito precioso.
né? Isso vai formar um adulto capaz de sonhar, de imaginar, de criar, depois um futuro escritor, né? Alguém capaz de pôr no papel suas ideias com maior segurança. Então ele precisa ser um pouco ator. A partir do momento que a criança reconhece letras, né? 4, 5 anos, 6 anos, que é o momento da alfabetização, que a gente costuma dizer que é o nosso primeiro aninho, né? Ali na entrada do ensino fundamental, aí ainda é mais precioso, né? É muito chato quando eu não sei ler e desejo ler. Então, minha tendência é desistir. Então, tudo que é difícil a gente afasta. Isso não é só da criança, todo mundo. Ao escolher um livro para uma criança na idade de alfabetização ou pré-alfabetização, eu também preciso pensar que ela tem que dar conta dele, comigo ou sozinho. Né? Eu não posso escolher um obstáculo muito difícil, partir direto para os clássicos, eu preciso buscar um trabalho que seja direcionado a essa faixa etária. Né? Hoje em dia, o mercado editorial brasileiro é um mercado respeitado, reconhecido no mundo todo, que tem opções variadíssimas. Tem, inclusive, editoras dedicadas a produzir livros que a gente chama de objetos, né? Que são livros manipuláveis, que a própria criança pode montar, construir a sua história, alterar, participar da construção do livro, porque nós temos uma geração hoje que valoriza a interatividade, né? E o livro está ali. Inclusive, os dispositivos eletrônicos, né? A gente pode baixar livros em formato eletrônico. Tem crianças que hoje, quando você falou em eletrônicos, tem crianças que hoje elas preferem a leitura eletrônica do que a leitura do livro. Isso é saudável? Saudável. O livro não vai morrer, né? A gente tem esse apego. Eu, pelo menos, sou uma leitora que tem um apego ao livro físico. Cheirar a página, folhear, né? Ouvir o creque da página a primeira vez que eu abro. Mas isso é a minha formação. A criança que está se formando leitora hoje, ela não precisa ter esse apego. Porque hoje ela já vive com esse mundo, né, da informática. Isso para ela é natural, isso para ela não é uma exceção. Então, o que mudou foi o veículo. A mensagem, o exercício imaginativo permanece ali. Né? Então, isso não é um problema, de forma nenhuma, desde que estimule a imaginação, a interpretação, a metáfora que traz aquele texto. Né? E assim, tem crianças, as crianças maiores, elas podem se aventurar, inclusive, com clássicos, né? Então, a gente tem o Ziraldo, né, que tem uma produção literária tradicional, como O Menino Maluquinho. A gente tem O Menino que Era Marrom, que é um livro dele recente, que foi premiadíssimo, porque discute questões como preconceito. E eles estão transformando, né, as histórias dos livros em seriados de televisão. Em seriados, né, de televisão. Esse diálogo entre literatura e cinema, atualmente, é um canal da gente conduzir os jovens para a leitura. Tem as trilogias internacionais, né? Que Jogos Vorazes e O Crepúsculo, que fez tanto sucesso, e outros livros que conduzem os jovens para a leitura através da imagem, porque a imagem seduz muito mais. Né? Mas a gente encontra, né, adolescentes que assistiram ao filme e depois quiseram ler o livro, e é muito bacana ouvir eles falar: ah, não, o filme acabou com o meu livro, porque a minha personagem não era assim. É porque, a bem da verdade, dentro do livro, eu crio a personagem que eu quero, porque é uma imaginação. É meu. Ali tem uma história, mas o cenário, os personagens, quem cria é o leitor. Sem dúvida. E quando você sai do livro e passa para a tela, ali já foi o diretor que criou toda aquela realidade que o livro trazia dentro da fantasia. Muitas vezes o encanto se quebra por causa disso. Exatamente. Aquele ator que escolheu o professor, eles às vezes procuram e falam: não foi bacana, porque não é assim que ele é no livro. Então essa discussão também é saudável, né? Vamos ler o livro, assistir ao filme, discutir, conversar. Né? As crianças menores, por exemplo, têm lançamentos que a gente tem recentemente. E tem os livros tradicionais, né, que nunca vão deixar de ser lidos, como o Monteiro Lobato, né, tem as questões... Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Teatrais, né, que podem estimular as crianças a representar aquele livro, vestir-se daquela personagem, encontrar-se com ela, confeccionar o boneco, e isso rende tardes e tardes, né? Desenhar na cartolina, com a tinta, no quintal, né, ou fazer o meu boneco de massinha, para poder, depois que eu li a história, representar, recontar a história é muito importante. E eu achei muito interessante um trabalho que foi feito no Colégio Santíssimo Sacramento sobre o boneco de gengibre. Os pais interpretaram de várias maneiras e alguns fizeram uma filmagem. Nós vamos encerrar esse segundo bloco mostrando para você um trabalho que foi feito, tirado do livro e mostrado como se fosse um filmezinho, para que você possa ver como que você transforma a história do livro em realidade para o seu filho. A gente volta já. Era uma vez, em um lugar muito distante, a história de um boneco que ganhou vida.
Estou tão cansado. Minha querida, você pode fazer um lanche para nós? Não se preocupe, querido. Estou preparando um biscoito bem gostoso. Misturei gengibre e fiz um lindo boneco que vou assar. A porca coloca a forma no forno enquanto espera assar. Fica balançando a cabeça de um lado para o outro, imitando o tic-tac de um relógio. Logo, escuta um som de um despertador. Hora de abrir o forno. O boneco de gengibre salta de dentro do forno. Meu lanche! Saiba que sou livre, sempre vou escapar. Sou boneco de gengibre, ninguém pode me pegar. Quando aparece um gato. Mas que boneco de gengibre mais gostoso! Estou faminto. Quando o gato se prepara para atacar, o boneco escapa. Aparece um bezerro que também está morrendo de fome. Muito prazer, boneco de gengibre. Você me parece mesmo muito saboroso. Recomeça a perseguição. Entra um marreco. Que gostoso, boneco de gengibre. Quero te bicar. O marreco dá umas bicadas na direção do boneco. Recomeça assim a perseguição. Todos param quando entra uma peluda capivara. Será que estou sonhando? Eu adoro um biscoito de gengibre para comer com chá. A capivara mostra os dentinhos de roedor na direção do boneco, que escapa novamente. Saiba que sou livre, sempre vou escapar. Sou boneco de gengibre, ninguém pode me pegar. Neste momento, entra a raposa. Quanto bicho cansado, meu Deus! Um boneco de gengibre, que delícia, não acham? Aquela bicharada me persegue, porque sou um boneco de gengibre. Aqui em frente existe este rio muito grande. Se eu nadar, vou me desmanchar. Não se preocupe, eu ajudo a atravessar o rio. Suba em minhas costas que nadarei até o outro lado. Lá você ficará a salvo. Boneco de gengibre, se você se aproximar mais de meu focinho, não se molhará, querido. Não gostaria de ficar mais perto da minha boca? Por que você não confiou em mim, boneco de gengibre? Ora, e quem seria tão bobo de confiar em uma velha raposa? Eu vou por aí, porque saiba que sou livre, sempre vou escapar. Sou boneco de gengibre, ninguém pode me pegar. E assim termina, ou melhor, continua a história do boneco de gengibre, que fugiu de todos os bichos e até da boca da raposa. E agora vive nos livros de história. Pois aí, voltando aqui com o nosso programa, este momento nossas crianças estão de férias, mas será que é ideal que eu deixe a leitura fora de sua vida e quando retomar as aulas, pronto, meu filho, está aqui o livro, agora é o momento de estudar? É assim que eu devo proceder, Flávia? Não, de forma nenhuma. O livro, ele não pode ser um objeto associado somente ao momento da obrigação, né? Ele precisa estar no dia a dia da família, não só da criança, de forma prazerosa mesmo, né? Eu sinto prazer em ler e partilhar a leitura que eu fiz, né? Eu sinto medo, eu sinto alegria, eu fico triste com aquela personagem, eu carrego o meu livro o tempo todo. Então, a leitura que fica, a formação do leitor passa por uma transformação também da família, né? Esse livro, esse hábito de leitura, ele não nasce somente da escola, né? Eu costumo brincar em algumas situações que a gente tem de debate sobre a importância da leitura, que a Globo, né, qualquer emissora faz isso muito melhor do que eu, né? A divulgar, formar um leitor é um trabalho de marketing. Agora, desenvolver o gosto pela leitura é um trabalho de família e de escola, né? E aí é o modelo, é o exemplo, é o prazer em partilhar a leitura que eu faço com o meu filho e dele comigo. É você falando aí, eu até me recordei o seguinte, porque nós estamos vivendo um momento, o que é ideal? Eu trazer para o meu filho um presente, um brinquedo, ou eu trazer um livro? Sem dúvida, né, que o brinquedo não é dispensável. Ele não é dispensável na vida da criança, ele faz parte. Mas o livro é um brinquedo que não se desfaz, né? Ele não se perde, ele pode ser partilhado, ele pode ser
tornar-se interessante novamente, dependendo da fase da vida que a criança está, ela revisita essas leituras. Então, dar livros de presente é um ato importante, né? Claro, sem dúvida, porque primeiro eu coloco o livro num lugar de presente, de algo que é bom, positivamente, né? Agora, só dar o livro não é suficiente, eu preciso me dedicar, né? É isso aí que quando você falava, eu até pensava o seguinte, porque tem pais que trazem... sempre que vem da rua, vem do trabalho, traz um livro de presente para o filho. Mas só que o filho não vê o pai ter o hábito da leitura. E no início da nossa conversa, do nosso programa, você dizia que a criança ela se baseia pelo exemplo. Então, se meu filho não ver eu fazendo uma leitura, ele pouco vai tomar gosto pela leitura. Sem dúvida. Então, apenas eu trazer esse livro e sentar junto com ele para que ele faça a leitura, vai resolver? Não resolve. É importante, além de estar com ele no momento da leitura, isso é valioso, né, que eu também partilhe as minhas leituras. Né, porque isso acaba virando uma obrigação só de criança. A gente escuta de muitos pais, né, em situação na escola, que colocam, mas quando ele era menor ele lia. Né, quando ele era menor, era uma coisa de criança. É como se isso fosse uma obrigação da criança. O pai, mas a mãe já sabe fazer a leitura, eu não preciso ler. Eu não preciso ler. Então, e a gente sabe que não é verdade, né? Que a leitura, ela precisa acontecer de forma prazerosa. Né? Então, se eu tenho prazer em partilhar aquilo, recontar o que eu li, né? Eu pergunto, e aí, você leu o que você achou? E aquela personagem? O que você acha dela? Né? Você acha que você se identifica mais com quem você parece, mais com quem? Né? Criança imagina muito, ela vai dar tem nome, imaginação fértil, né? Demais, a né? outras personagens, ela vai associar as personagens a pessoas do ciclo de convivência dela. E aí tudo é brinquedo, né? Embarca-se na imaginação dessa criança e aquilo vai longe. Quando a gente fala embarca na imaginação da criança, até quando eu posso desenvolver esse gosto? Porque você disse anteriormente que até aos 3 anos eu consigo fazer isso, porque a partir daí já é um outro processo de desenvolvimento. Mas quem tem uma criança de 6, 7, 8, 10, até 14 anos dentro de casa, qual é o processo para que ela realmente fale, não, eu enquanto adulto eu preciso tomar gosto pela leitura, ou isso é uma consequência lá de baixo? Sem dúvida, isso nunca vai ser uma decisão artificial. Eu preciso, eu vou, não. Isso é realmente uma consequência. E é importante que a família acompanhe o desenvolvimento com os livros de acordo com a idade, né? Então, a escola ela vai se ocupar dos clássicos, da leitura daqueles livros que dependem de uma tradução e que indicam um currículo. Né? Isso é a seara da escola. Né? Os livros são ali escolhidos e programados, porque lá na frente, aquela metáfora que ele aprendeu a ler vai fazer sentido e tal. A família, ela tem o direito, né, maravilhoso de escolher o livro que a criança gosta. Então, se ela gosta dessa leitura aos 2, aos 3, aos 4, aos 14, aos 10... Né? Então, a gente tem livros sobre assuntos variados. Igual eu mesmo li um livro quando eu estava no primário, ainda há muitos anos, não vou citar os anos aqui não, viu gente? Brincadeira. Eu li um livro chamado Poliana e eu trago comigo uma lição de vida desse livro que eu li lá na minha infância. Sem dúvida. Né? Mas aí a gente falava o seguinte, Flávia, porque... eu assisti um programa recentemente de um pedagogo, psicopedagogo, onde ele dizia o seguinte, que a pessoa que não tem o hábito da leitura, ela não tem dificuldade só da imaginação, da interpretação, ela tem dificuldade de relacionamento, de convivência, ela não consegue aprender bem o português, a matemática, que tudo aquilo que requer interpretar, ela não consegue. Por quê? Porque a interpretação não apenas didática, mas social também é feito através da leitura. Eu achei muito interessante essa colocação dele. É um dispositivo, na verdade, que você desperta, né, na pessoa, a capacidade de se colocar no lugar do outro. Inclusive tem a ver com a capacidade dela de se colocar no lugar de uma personagem, né, de partilhar com essa personagem os sentimentos que ela tem. Né? Então, mesmo as relações sociais são pautadas o tempo todo por interpretação. Eu interpreto a propaganda, eu interpreto a notícia, eu interpreto seu estado o sentimento, de humor, né? O gesto do outro, né, que está convivendo comigo. Então, o sujeito leitor, ele é mais hábil socialmente, né? Ele é mais habilidoso em lidar com as informações do mundo todo, seja ele emocional, seja ele um mundo objetivo, né, ou mesmo afetivo. Eu tenho capacidade de refletir sobre esse mundo de forma mais organizada, inclusive, né? Organizar as emoções, os pensamentos, expressá-las, tudo isso tem a ver com a leitura.
Certo, Flávia, nosso programa está chegando ao finalzinho e eu gostaria que você usasse esse último minuto que nós temos para você deixar aí a sua mensagem, tanto para os pais que estão nos assistindo, como para as crianças e os adolescentes que neste momento assistem o programa Mulher Mais. Bom, minha mensagem é a de sempre, né? Aventure-se a ler, permita-se gostar da literatura, né? Procure identificar aquilo que você mais gosta, não desista no primeiro livro. E aos pais, eu diria que encontre na leitura uma oportunidade de criar vínculos com seu filho, de criar memórias positivas com ele, né? Partilhar um livro é muito mais do que partilhar uma história, né? Você partilha valores e você partilha um vínculo que é para sempre. Tá certo, então muito obrigada pela sua presença aqui, viu? E obrigada a você em casa pela sua audiência. Fique com Deus e até o próximo programa. Programa Mulher Mais, apoio cultural, Supermercado Avenida, Construbase, Lojas Azevedo, Ágata Joias, o Rei das Alianças, Casa de Eventos Clarear, aqui sua festa acontece. Super Sucesso, agentes autorizados Mazinha e Neuis J&V Espaço do Pé, passo a passo com você. Arroz Vasconcelos, essencial no seu dia a dia.